Bom dia! Bom dia, paz, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos à mensagem de hoje do Bom Dia com a Palavra. Eu vou ler aqui o livro de Neemias, o capítulo 1 do livro de Neemias, a partir do verso 8. Diz o seguinte: Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Meus irmãos, essas são palavras de Neemias. Mais do que palavras, são a oração de Neemias ao tomar conhecimento da situação do seu povo, a situação daqueles que haviam voltado para a sua terra natal. Ele se compadeceu, ele chorou, ele orou e agiu. E é sobre isso que eu quero falar. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que algumas pessoas acham que não existe possibilidade de ciência e fé trabalharem juntas. Que não há possibilidade de você orar e também agir, fazer planos. É como se fossem coisas conflitantes e não são, na verdade, são coisas que se completam, são coisas necessárias. É necessário orar, mas tão necessário quanto orar, é necessário também agir. Algumas pessoas oram e oram muito, que bom que oram tanto assim, mas é preciso agir. Essa é a lição que Neemias, uma das lições, que Neemias nos dá várias lições, O livro de Neemias tem várias lições para nós, muitas lições. Mas ele nos dá essa ilustração aqui bíblica de como combinar planejamento e oração. Eu sempre gosto muito de falar de planejamento às segundas-feiras, porque as pessoas começam às vezes a semana como começaram as semanas anteriores, da mesma forma, sem plano nenhum, sem meta nenhuma, sem objetivo nenhum, o que der é isso mesmo, o que vier tá bom, não estou esquentando a cabeça com nada, mas eu estou orando. Mas é preciso agir, meus irmãos. Neemias, vocês sabem muito bem, ele era um judeu longe de casa, trabalhando como copeiro do rei da Pérsia, certo? A nação de Israel ficou cativa por 70 anos. E Ciro, que foi o primeiro rei persa, ele permitiu que alguns judeus, não todos, mas alguns voltassem para casa. Tempos depois, Esdras levou outros judeus de volta para Jerusalém e reconstruiu o templo. No primeiro capítulo de Neemias, no entanto, nós lemos que os cativos, as pessoas que retornaram à sua casa, à sua terra natal, eles estavam enfrentando dificuldades. Logo nos primeiros versos do capítulo número 1 de Neemias, a gente vê isso. As muralhas do que foram um dia a grande cidade de Jerusalém, as muralhas estavam em ruínas. Neemias tomou conhecimento disso, ouviu as informações sobre o seu povo e lamentou. E mais, lamentou, jejuou e orou quando ouviu a aflição do seu povo que tinha retornado do exílio para Jerusalém. Só que não parou por aí. Neemias, depois de jejuar, depois de orar, também fez planos. Ele elaborou planos, e planos minuciosos, cuidadosos, detalhados. Correu risco ao pedir permissão ao rei para ajudar seu povo, mas ele pediu, ele agiu. E isso, irmãos, é o correto, é o que devemos fazer. Nós devemos manter a nossa humildade na dependência do Senhor, dependendo sempre do Senhor. A melhor coisa a fazer é depender do Senhor. É termos humildade o suficiente para reconhecer que sem Ele não podemos coisa alguma. Mas é sábio
fazer o que está ao nosso alcance. Aquilo que a gente tem que fazer, meus irmãos. Aquilo que cabe a cada um de nós fazer, a gente tem que fazer. No mínimo os planos, no mínimo. E começar a agir, crendo, orando, pedindo, jejuando, clamando, fazendo planos, agindo, movimentando-se. Muitas vezes você está esperando, faz tempo, mas a única coisa que você tem feito é esperar. Esperar nem sempre é o suficiente. Esperar faz parte. Esperar é necessário. Entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus é sábio, mas a gente precisa agir. Agora, uma coisa que fica muito clara também na história de Neemias é que os melhores planos, os planos mais bem-sucedidos, os que vão bem, os que dão certo, são planos que começam e terminam com Deus, que começam e terminam confiando em Deus, que começam e terminam esperando em Deus. Faça planos para a sua vida, faça planos para a sua família, faça planos para o seu ministério, para o seu trabalho, faça planos. Mas não se esqueça jamais, Deus no início, no meio e no fim. Dependência de Deus o tempo todo, mas faça planos. A nossa fé, a nossa confiança no Senhor não exclui a necessidade de fazer planos, não exclui o bom senso, não exclui a necessidade de agir e de se movimentar. E muitas vezes, quem vai se movimentar, quem vai agir, quem vai dar os primeiros passos é justamente quem tem fé, quem está na dependência do Senhor. Entende isso? Não fique achando que fazer planos é falta de fé. Não, jamais. Faça os seus planos e consagre ao Senhor. É como a pessoa que quer desfrutar de mais segurança, mas acha que se colocar na sua casa um sistema de vigilância, de câmeras, de alarmes, é falta de fé. Não, isso é prudência, irmãos. Isso é prudência. Você confia no Senhor. Você sabe que o Senhor guarda a sua vida e guarda as suas coisas, guarda a sua casa, mas isso não impede, não há nenhum problema em você ter um sistema de segurança na sua casa. São coisas que se completam, são coisas necessárias. É prudente fazer planos. Consagre os seus planos ao Senhor. Lembre-se, os melhores planos começam e terminam com Deus, na dependência do Senhor. Mas faça planos. Essa história de vou deixar a vida me levar, isso é coisa do mundo. Nós não deixamos a vida nos levar. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e vamos tomando decisões baseadas no Espírito Santo de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não deixamos a vida nos levar, nós damos rumo para a nossa vida, porque nós sabemos onde queremos chegar. Amém? Pense nisso. Talvez essa seja a hora em que você precisa se levantar e agir. É a hora que você precisa abrir uma porta, que uma porta precisa ser aberta, mas você precisa bater nessa porta para que ela se abra. Pense nisso em nome de Jesus. Reaja, meu irmão, reaja. Chega de ficar só esperando. Confie, espere, mas vá já para a ação. Ore e faça planos. Faça planos, ore, movimente-se. O Senhor é contigo. Tenha bom ânimo. Amém? Pense nisso. Pai querido e soberano Deus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pelos planos, te agradecemos pelos sonhos, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos pelas condições de continuar caminhando, porque o Senhor tem nos dado força e condição para continuar caminhando. Mas clamamos ao Senhor por pessoas que estão tão entristecidas, tão desanimadas, pessoas que não sabem nem por onde começar, não sabem nem como reagir, pessoas que estão tão desanimadas que muitas vezes não têm força nem para orar. Ajude estas pessoas, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que elas venham a orar ao Senhor com sinceridade de coração, mas que elas venham também a confiar na oração que foi feita, com fé, que elas reajam, que elas saiam do lugar, que elas se movimentem, que elas sonhem, que elas façam planos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.